as oitavas de final da Libertadores acabaram, né? Vem ver como foram os times brasileiros, né? E quais se classificaram. Bom, primeiramente, né, o Fluminense enfrentou o rival mais fácil, na minha opinião, né? O Rivadavia, né? E empatou, né, em 1-1 no jogo de volta, vencendo nos pênaltis por 5-4, com o Fábio sendo herói, né? No agregado também foi 1-1. O Palmeiras no jogo de volta venceu o Cerro Porteño por 1-0, se classificando, né? No agregado foi 2-1 para o Palmeiras. O Flamengo no jogo de volta vence o Cruzeiro por 2-1, sendo no agregado 3-2 para o Rubro Negro. E o Mirassol no jogo de volta empata com a LDU em 0-0, mas infelizmente perde nos pênaltis por 5-4, né? No agregado foi 1-1 entre esses dois times. E por fim o Corinthians vence o Rosário Central por 1-0 no jogo de volta, e o agregado também foi esse mesmo placar, 1-0 pro Timão. E aí, qual time brasileiro você tá torcendo nessa Libertadores e qual você acha que mais tem chance de ganhar? Comenta aí.